Boa noite, tudo bem? Para essa questão aqui, eu tenho o desenhozinho da nossa questão, onde a gente vai ter um projétil que ele está sendo lançado em 30 graus com a horizontal. Ele tem uma velocidade de 200 metros por segundo, contudo, para a gente definir a altura, né, que eu quero saber os dois pontos onde ele ocupa a altura de 480 metros, a gente tem que saber a velocidade vertical, já que a velocidade horizontal define o alcance e a velocidade vertical define a altura atingida. Então, aqui eu tenho, ó, os 200 metros por segundo, que é a velocidade total. Se a gente decompõe, a gente vai ter a vertical e a horizontal. E eu posso formar um triângulozinho com elas, ó, onde a gente tem a horizontal e a vertical. Perceba aqui que o ângulo de 30 graus está oposto ao V0y, e eu tenho que manter isso, tudo bem? Então, ó, como aqui vai ser um triângulo retângulo, já que V0y e V0x são perpendiculares, então, eu posso aplicar a propriedade trigonométrica. Aqui eu tenho um cateto oposto e aqui eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso aplicar o seno, já que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ficando seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus é 0,5. Eu passo esse para cá multiplicando e tenho 0,5 vezes 200 é igual a V0y. E assim eu acho que o V0y é 100 metros por segundo. Então, a gente já sabe a velocidade inicial. Agora é só calcular o tempo com o qual ele ocupa essas duas posições aqui. Como eu orientei a minha trajetória para cima, já que as posições estão crescendo para cima, tá? Sempre o local para onde as posições estão crescendo é para onde a gente orientou a nossa trajetória, ó. Veja que eu orientei ela para cima, tudo bem? Então, tudo que estiver para cima vai ser positivo e tudo que estiver para baixo vai ser negativo, tudo bem? Aqui a gente tem a posição de 480 metros, que é a posição que a gente quer que ocupe. A posição inicial é o zero, tá? E a velocidade inicial é o que a gente descobriu. Como ela tá para cima, o sinal dela vai ser positivo, então a velocidade inicial é 100 metros por segundo. A gravidade, ela sempre aponta para baixo, ela tá puxando o corpo para baixo. Como a gente orientou para cima e essa gravidade está para baixo, então ela fica negativa. Então, a gente começa a aplicar aqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Tudo bem? Essa daqui é a posição. A posição inicial é 0. A velocidade inicial é 100, o tempo é o que a gente quer saber. A gravidade é menos 10, t quadrado dividido por 2. S é igual a 100t menos, aqui eu dividi, né, 5t quadrado. Como a posição que a gente quer descobrir o tempo é 480 metros, então é só eu substituir aqui no S. 480 é igual a 100t menos 5t quadrado, tudo bem? Aí eu passo para cá, né? Mais 5t quadrado menos 100 mais 480 igual a zero. E aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? O primeiro passo é eu simplificar ela, né? Eu dividi tudo por 5 para a gente ter uns números mais fáceis de trabalhar assim. Se eu divido por 5, eu tenho t quadrado menos 20t mais 96 igual a zero. E a partir daqui é só matemática, só álgebra, tá? A gente aplica Bhaskara. Então, a primeira coisa que eu calculo é o delta. B quadrado, menos 20 ao quadrado, né? Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 96. Então, fica 400 menos 384, que dá 16. Aí, aqui a gente vem. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Raiz de delta é raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Menos B fica menos 20, que o B é menos 20, né? Menos com menos fica mais. Então, fica 20 mais ou menos 4 dividido para 2 vezes A. O A é 1, então fica 2 vezes 1, 2. Fica 20 mais ou menos 4 dividido para 2. Aí eu faço as duas raízes. X' é igual a 20 mais 4 dividido por 2, 24 sobre 2, que dá 12. E x2' é 20 menos 4, 16 sobre 2 dá 8. Então, os dois tempos, né? Aqui na equação, a gente tem os dois tempos que vão ocupar essa posição. Um tempo é quando você está subindo, que passa por essa posição, atinge a altura máxima, que vai ser de 500 metros, e depois você volta atingindo essa posição novamente. Então, a variação do tempo é o quê? 12 segundos e 8 segundos. Variação do tempo é o final menos o inicial. 12 menos 8, 4 segundos.
Então, entre o primeiro momento que ele passa aqui, que é com 8 segundos de lançamento, e o segundo momento que ele passa aqui, que é com 12 segundos de lançamento, existem 4 segundos. E é esse tempo que a gente quer descobrir.